para ter uma ideia. Então, no caso, a proposta que vocês levantaram era de que as pessoas mais ricas pagassem mais impostos e que assim tributassem os transportes, né? E isso, sempre que a gente começa a discutir transporte, acho que você tocou nesse ponto, é legal a gente tratar. Muitas pessoas em geral falam, mas nos países na Europa, onde a sociedade é mais desenvolvida, o transporte é melhor, o transporte é mais agradável, etc. Quando na verdade você começou a falar um pouco aí sobre a separação do pagamento pelo usuário, Estado e empresa. Né? Na verdade, o que existe nas sociedades ditas de primeiro mundo, com a crise atual, primeiro mundo meio abalado aí, mas enfim, o que existe já é na Europa, sobretudo, com o estado do bem-estar, chamado welfare state, já está todo mundo absolutamente consciente de que um transporte tem a qualidade proporcional à capacidade de pagamento dos seus usuários. Ora, quem usa transporte são as pessoas que têm menos condições de ter automóvel, portanto, são os de menor renda, em geral. E significa isso que o transporte vai ter baixa qualidade, se você quiser cobrar um preço proporcional ao que ele pode pagar. Então, você quer um serviço melhor? Você teria que cobrar mais, não vai dar para pagar. Então, vem a questão do subsídio, que é inexorável nos transportes. Na França, a Espanha, Itália e em outros países, o subsídio chega a 70%, 80%. Então, está pertinho do zero. Né? E nos Estados Unidos, que todo mundo acha que é isso e aquilo, que é a capital do capitalismo, vamos dizer assim, o transporte é inteiramente subsidiado. Tudo, através das chamadas authorities nos Estados Unidos. A tarifa zero é o subsídio levado às últimas consequências. Porém, ele tem uma característica adicional. Quando você transforma paga pouco é uma coisa. E quando você não paga diretamente, tem um outro efeito, que é uma espécie, vamos dizer, é uma sinergia que se acrescenta. Né? A lógica de distribuição do sistema de transporte, da forma pela qual o usuário entra e utiliza o serviço, muda completamente. Posso te dizer isso de uma maneira muito simples. Eu hoje sou acima de 65 anos, que pela legislação da cidade de São Paulo, e acho que no Brasil inteiro, pelo Estatuto do Idoso, não pago mais transporte coletivo. Então eu organizo a minha viagem da maneira que eu bem entendo, na hora que eu bem entendo. Isso muda completamente a forma de você organizar a sua vida e do transporte se organizar para atender esse tipo de serviço. Claro, né? Uma coisa que se coloca na discussão da tarifa zero e da municipalização é de que com um transporte melhor, a cidade fica melhor e ela muda sua dinâmica, né? As pessoas podendo circular pela cidade, ela muda sua lógica, muda sua dinâmica. Nem dá. Olha, eu moro numa cidade próxima a São Paulo, fica a 60 quilômetros de São Paulo, e vou a São Paulo de carro, a minha vida é uma. O carro, de repente, é uma coisa curiosa, né? Todo mundo que tem carro sabe como é que é. Ele é ótimo, ele leva você daqui para lá, de repente você chega no lugar e aquilo vira um trambolho na sua mão, você não sabe o que fazer com aquilo, desesperado, não tem onde estacionar, trânsito, o cara buzina atrás, um rolo, né? De repente eu vou para São Paulo, de ônibus intermunicipal, chego em São Paulo, pego o metrô, depois pego um ônibus, depois faço isso, vou na Avenida Paulista, lá no centro, faço o que eu bem entendo, volto. A relação com a cidade é completamente diferente quando eu estou dirigindo automóvel. Né? Então, muda também a relação entre as pessoas e a sociedade. E melhorar o ônibus, com certeza, é diminuir o número de automóvel, diminuir a poluição, diminuir a degradação que o automóvel cria na cidade. Agora, isso é uma disputa histórica. As cidades europeias, há muitos anos, a classe média, etc., usava e abusava do transporte coletivo. É uma disputa com a indústria automobilística. A indústria automobilística quer vender carro. Sem entrar no mérito, sem entrar em discussões aprofundadas. Ela quer vender carro. O negócio dela é vender carro. E ela vende carro por duas formas. Através do sonho, né? O sonho, aquele produto lindo, maravilhoso, eu passeando com a família, criancinha, aquela coisa toda. E também criando uma cidade que exige usar o carro. Então, à medida que o tempo foi passando, as cidades, inclusive algumas da Europa e aqui na América do Sul, no país do terceiro mundo, muito, né? Elas foram sendo feitas de tal modo que exigem quase que a utilização do automóvel. Sem automóvel você se sente praticamente imóvel dentro da cidade, para falar de mobilidade. Né? Então há que se fazer um trabalho no sentido oposto. Né? Eu chamo isso, sim, no limite,
Tarifa zero, como eu disse a você, é um nome de fantasia. O que você tem que ter um transporte abundante, bom e barato, coletivo. Porque aí você compete com o transporte dito individual, que é o automóvel. E, voltando, acho que só uma última questão, era tentar pensar sobre, você explicar um pouco como é que era o processo. Você explicou da tarifa zero, né? Os impostos pagando indiretamente. Isso. A ideia da municipalização dos transportes e sobre aquela máxima que você levantava de que tarifa zero, antes de tudo, liberdade, assim. Só para finalizar um pouco a... Sei. A primeira parte da pergunta... Municipalização. A municipalização é uma forma de gerenciar o sistema de transporte, porque hoje o que existe no Brasil é a concessão. É inconcebível você fazer qualquer coisa num sistema que faz concessão de um serviço por 20, 30 anos. A cidade muda muito, é uma coisa insana. Isso é a municipalização, que é uma outra forma de contratação, não é o caso da gente discutir aqui agora, mas muda, não tem mais a concessão. E a outra questão é a liberdade. Realmente, você tem na sociedade hoje brasileira, no mínimo para dizer brasileira, os móveis e os imóveis. Você tem uma quantidade imensa da população que está praticamente imobilizada e que não desfruta de uma cidade. A cidade, a lógica da cidade, elas nasceram sob essa ótica, por isso se chama cidadania, se chama urbanidade, é para usufruir tudo. Agora, as pessoas que não dispõem de carro nas cidades brasileiras estão lascadas. Aqui em Brasília, pelo amor de Deus, não sei como é que elas sobrevivem, sinceramente. Então, transporte coletivo é liberdade de locomoção. Tarifa zero, liberdade plena. Plena, exatamente. Eu acho que para finalizar um pouco, acho que a gente tentar pensar um pouco mais nisso, nessa lógica do transporte, enquanto é algo que, de vários serviços que a gente tem na sociedade, é entendido como serviço que tem que ser pago no ato da compra, né? No ato do uso, né? Ou seja, você paga para andar de ônibus e você acha isso normal, mas você acha um absurdo você pagar para ter uma educação de qualidade, né? Essa nossa mentalidade vem muito da compreensão de que o transporte é um serviço essencial para a sociedade, mas de uma relutância em entender que sem o transporte a sociedade não funciona, e uma carga de preconceito, uma carga de discriminação, que é de que se as pessoas puderem andar, se as pessoas puderem exercer sua liberdade na cidade, a cidade não vai ser mais de uns poucos que podem usar dos bens dela. Né? Também tem isso. Quer dizer, então você tem dois aspectos do transporte coletivo tarifa zero. Né? Um é um aspecto que eu chamo, digamos assim, racional. Eu não entro no mérito de nada, só racionalmente lhe falando, eu acho que é absurdo hoje você ter um sistema que você tem que entrar, pagar tarifa, controle, uma opção de coisas dessa natureza, emperrando o bom funcionamento do serviço. E de outro lado, você tem a questão política, que é isso que você tocou agora. Quer dizer, numa sociedade de desiguais, a mobilidade é desigual. Nós queremos isso? Não. Então, há que mexer para que as pessoas dos desiguais possam ter a mesma mobilidade dos que são mais iguais do que os outros, né? Obrigado, Lúcio. Muito bom esse bate-papo com você. Valeu pela presença. Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado a você.